Coríntios, capítulo 5. Nós começamos a falar sobre esse tema na terça-feira passada. E nós vamos dar sequência neste tema, amor e disciplina na igreja. Vamos ler capítulo 5, primeiro aos Coríntios. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais inchados, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás, para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal, nem ainda comais. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Palavra de Deus. Que o Senhor seja com todos nós, com a sua graça. Podeis tomar assento, se concorda, diga amém. A advertência de Paulo aqui é muito séria. Parece a advertência de alguém que não ama. Verdade ou não? Ele fala, em nome de Jesus, vocês e meu espírito, e na autoridade do nome de Jesus. Ele fala bem forte. Paulo demonstra que está revoltado com a situação. Ele diz que esse iníquo seja entregue a Satanás. Por que é que Paulo está com esse sentimento que transparece revolta? Primeiro, porque Paulo vê que a igreja pode inteiramente se perder por causa deste tipo de pecado. Um pouco de fermento leveda toda a massa. O fermento é o pecado. Um pouco de pecado na igreja acaba com toda a igreja. É isso que ele está falando. Por que é que Paulo demonstra essa revolta ou essa atitude severa? Porque os irmãos, apesar de saberem disso, consentem. Não tomaram nenhuma atitude. E aí, a falta de atitude também contribui para que a igreja deixe de existir. Deixa de ser igreja.
Quando Jesus escreve as 7 cartas, ou faz com que João escreva as 7 cartas para a igreja da Ásia Menor, as igrejas, a última carta, teologicamente falando, é a carta para a igreja de hoje, a última igreja. E a igreja de hoje, segundo a carta a Laodiceia, a igreja de Laodiceia, Jesus não está nela, está do lado de fora. E por que Jesus não está nela? Porque Ele não é o rei dela, Ele não governa ela, Ele não é o Senhor dela. O Senhor Jesus só para onde Ele é Rei e Senhor. Então Paulo, ele está também demonstrando essa revolta que eu falo aqui, uma revolta quando a pessoa se enche de justiça. Por isso que a Bíblia diz, irai-vos, é um mandamento irar, irai-vos, mas não pequeis. E o que é irar do ponto de vista dessa colocação? É se encher de justiça e não concordar. Não vou fazer, não é assim. Ele está pedindo essa veemência do povo com o pecado. Agora, a igreja de hoje é uma igreja que infelizmente é conivente com o pecado. Aliás, tem lugares que não se pode pregar contra o pecado. Dependendo do dia da reunião, do culto em certas igrejas, não pode se falar a palavra pecado, a não ser que diga, Jesus te perdoou os pecados. Não pode dizer que você precisa mudar de vida, tomar uma atitude, pensar na sua vida, fazer uma reflexão sobre a sua vida. E a revolta de Paulo aqui, ela é concluída quando ele fala para entregar ao Satanás, e no final ele diz, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós esse iníquo. Aqui a palavra é lançar fora do meio. E aí tem um punhado de gente hoje dizendo que Deus não exclui ninguém. Exclui. Entregar a Satanás é tirar da comunhão da igreja. A expressão entregue a Satanás não é, Paulo não está dizendo assim, o bichão está aqui, pega ele e põe na mão do diabo. Não, é tirar ele da comunhão dos santos. E aí vem a interpretação, ou eu estou na igreja com Jesus, ou eu estou sem Jesus e com o diabo, porque o mundo inteiro jaz no maligno. Não tem como eu dizer, não sou nem de Deus e nem do diabo, não existe isso. Se eu estou em Deus, eu não estou na prática do pecado, e eu sou de Deus. Se a pessoa está fora de Deus, ela está na prática do pecado, não tem como, porque o pecado não é algo que se vença pela força própria, é a graça, é a graça de Deus. Então, por isso que 1 de João 3,8, o João vai trabalhar essa questão do pecado de maneira bem clara. Ele diz, quem pratica o pecado é do diabo, é a afirmação de João. Por que é do diabo? Porque está fora de Deus. Está fora de Deus, está no domínio do diabo, não tem jeito. E pode brincar de ser crente, pode vir para a igreja e vestir igual crente, falar igual crente, mas se não está em Cristo, está em trevas, não adianta. Ou nós estamos na luz, ou nós estamos nas trevas, não tem outra solução. E quando Paulo fala então para tirar o iníquo, ele está falando, tira da comunhão, exclua ele para ver se ele no final se converte e o espírito seja salvo. Se ele experimentando a luta, a dor de estar fora da comunhão e sentindo tristeza, quem sabe se arrependa e Deus lhe traga de volta a salvação. É isso que está acontecendo. E nós falamos aqui, já tendo dado início na terça-feira
passada, nós falamos aqui sobre por que disciplinar, objeções à disciplina, respaldo bíblico para a disciplina, quem deve ser disciplinado na igreja, e é todo e qualquer que errar, claro que pecar, seja pastor, seja membro, seja o que for. E quem são os que são passíveis de disciplina, e as refutações que eles fazem, e os argumentos para a disciplina, tudo isso você pode ir no YouTube e pegar essa mensagem já com recorte, somente o estudo, e você pode rever lá. Nós vamos dar sequência. Nós vamos falar agora sobre os argumentos favoráveis à disciplina. Primeiro, antes disso, no término da próxima passada terça-feira, falamos dos argumentos que não são favoráveis. Agora os favoráveis. A confissão de fé de Westminster. Olha o que diz a confissão: as censuras eclesiásticas são necessárias para chamar e ganhar para Cristo os irmãos ofensores, para impedir que outras pratiquem ofensas semelhantes, para purgar o velho fermento que poderia corromper a massa inteira, a igreja inteira, para vindicar a honra de Cristo e a santa profissão do Evangelho, e para evitar a ira de Deus, a qual com justiça poderia cair sobre a igreja, se ela permitisse que o pacto divino e os selos dele fossem profanados por ofensores notórios e obstinados. E faz todo sentido, porque a igreja, ela não é uma associação de gente, a igreja não é um agrupamento de pessoas para se ajudarem, como a loja maçônica, a maçonaria, como o Rotary, o Lions Club e outras tantas coisas. Não, a igreja, ela é segundo a palavra de Deus, e não segundo o que pensam os evangélicos, nem segundo o que pensam os católicos, nem segundo o que pensa este ou aquele segmento. Não, a igreja é, segundo a Bíblia, o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. E a palavra igreja, quando nós dissemos aqui no início do estudo passado, é eclesia no grego, que quer dizer, essa palavra foi tirada quando as cidades greco-romanas, as cidades pequenas de médio porte, tinham um problema, elas levavam homens sábios para fora da cidade, para ali numa assembleia, discutirem a respeito dos problemas daquela cidade e achar as soluções. E aí essa palavra é tirada para mostrar o que é igreja. A igreja é uma associação de gente que vai morar no céu, e porque escolheram morar no céu, eles se tratam, eles se resolvem. Por isso que Paulo fala assim: por que vocês estão procurando os ímpios para julgar as vossas próprias causas? Vocês não sabem que nós vamos julgar os anjos caídos? Será que não tem um sábio, pelo menos, no meio de vocês, para julgar as causas de vocês? Ou melhor, será que nós não podemos sofrer o dano para que o nome do Senhor seja glorificado? A eclesia de Deus tem que resolver os seus problemas. E se existe no meio dela um pecado como este, ou como os demais que são citados na Bíblia, que devem ser curados, retirados como se retira o fermento da massa, a igreja tem que tratar esses assuntos e se resolver. O perdão de Deus, ele é instantâneo para quem se arrepende genuinamente. Só que a disciplina é processo. O perdão de Deus foi instantâneo para Davi. Quando Deus vê aquela situação de Davi, Deus usa Natan e fala: não, seu pecado foi perdoado, mas a espada vem, a disciplina vem. Por que Deus usa a disciplina? E por que a igreja deve usar a disciplina? Porque a disciplina é curativa. Se toda vez que alguém pecar, chegar e falar:
Eu arrependo do meu pecado, está confessado, aí volta, peca de novo, eu arrependo, está confessado, volta, peca de novo. Essa parte da disciplina é que vai impedir a pessoa de voltar e pecar de novo. Ela vai ter uma lembrança de algo que ela teve que passar como disciplinar, e ela vai dizer: eu não quero ser mais a pessoa que passa por essa humilhação. Eu não falo humilhação dos irmãos, mas a humilhação de não poder cear, a humilhação de não poder participar de um grupo agora, é um trabalho de reciclagem, de levantar espiritualmente. A Santa Ceia não te cura, a Santa Ceia não te liberta, a Santa Ceia não te perdoa, a Santa Ceia não resolve o problema de ninguém. Não pense que você em pecado, sem confessar, você pode participar da Santa Ceia e fortalecer, se isso é um engano, é uma mentira. Examine-se um homem a si mesmo e depois veja se deve participar, porque tem muitos fracos e doentes e que já morreram, porque participaram indignamente do corpo. A Santa Ceia tanto mata quanto dá vida. A Santa Ceia dá vida para quem está em comunhão, mata quem não está em comunhão. Você participa da ceia em pecado, sem confissão, vai adoecer, vai enfraquecer, não vai mais ter prazer em ouvir as mensagens, não vai ter prazer em cantar para Deus. Seu prazer vai ser nas músicas do mundo, nos poetas do mundo, nas mensagens dos filósofos do mundo, dos estudiosos sobre o comportamento humano. Você vai ter muito mais prazer no que está lá fora do que está na igreja. Mas se está em santidade, se está em comunhão, se está participando verdadeiramente do sangue e do corpo de Cristo, você tem prazer na mensagem, você tem prazer na leitura bíblica. Nada está igual ou acima da verdade bíblica para você. Você, antes de ouvir um filósofo, quer ouvir o que Jesus fala a respeito, o que Paulo fala, o que Pedro fala, porque você está em plena comunhão com o céu. Quem está em comunhão com o céu vive na terra para morar no céu. Amém? Olha o que diz Hebreus 12, versículo 6. Cada vez que eu citar o versículo, se vocês puderem colocar, por favor. O Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Deus repreende e disciplina todos que Ele ama. Os açoites são a disciplina. Nós precisamos apanhar. Eu quero escrever esse livro, se Deus quiser ainda. Traumas necessários. Nós temos traumas que nós lembramos, graças a Deus. O dia que eu xinguei uma palavra, minha mãe me deu olha o tamanho dela. Acho que ela deu até um pulinho para me acertar. Irmão, os passarinhos, as estrelas. Nunca mais falei aquela palavra. Até hoje, quando eu vou falar, eu tenho que pedir licença. Quando eu vou falar para algum estudo, alguma coisa. Traumas. Tem gente que até hoje não fumou um cigarro, porque o primeiro que foi fumar, a mãe fez engolir. Com fogo e tudo. Engole. E aquele tamanho de vara, assim, parece que ia matar a gente. Engole. Parece que você viu um tigre na sua frente, assim. Minha mãe falava assim: eu te mato. Eu pensei, ela está falando sério. Misericórdia. Não, mãe, pode deixar que eu vou fazer. Misericórdia. Eu piso no seu pescoço, eu vou te destruir. Eu falei: mãe, a senhora parece o inimigo, tem hora. Mas eu não era sal da janta, irmão. E aí, irmão, nunca, o camarada engoliu o cigarro, nunca mais fumou. Trauma necessário, que coisa boa, né? Disciplina. Só que hoje as disciplinas estão sendo tiradas. O conselho: não diga não para o menino. Se você dizer não, vai traumatizar o menino. Minha mãe falou mais não para mim do que sim, não traumatizou. Agora a gente não fala não para os meninos, está tudo traumatizado. Será que nós não estamos agindo de maneira errada?
Deus açoita aquele a quem ama como filho. Graças a Deus que Deus tem vara, senão nós estávamos longe da presença dele, viu? É a vara de Deus que me traz para perto dele, aleluia. Você entendeu essa vara de Deus, sim ou não? Hã? Deus fala mais não para nós do que sim, verdade ou não? Eu quero, não, mas o senhor parece que implica com a gente. É só falar que quer, fala não. Eu vou falar que não quero, aí fala então sim. Meu Deus do céu. Apocalipse 3,19. Deus falando, Jesus falando, ditando para o João: eu repreendo e castigo. Jesus falando, eu repreendo e castigo a todos. O pastor não, o bispo não, o apóstolo não, a missionária não, pastor. A todos quantos amam. E eu quero te dar uma notícia: Jesus te ama. Glória a Deus. Eu repreendo e castigo a todos quanto Jesus te ama. Aí ele fala assim: se pois zeloso, ou seja, eu posso tirar esse castigo e essa repreensão se você. Amor e disciplina estão intimamente ligados, intimamente ligados. Se você não vê disciplina, saiba que não verá amor. Se você vê amor, saiba que verás disciplina. A disciplina de Deus é fruto do seu amor paternal por seus filhos, mesmo que muitos a vejam como algo opressor e injusto. Da mesma forma, a disciplina da igreja deve proceder do amor pelos irmãos. Não existe incompatibilidade entre amor e disciplina. Se a igreja não trabalha isso, ela não tem amor. Quando a igreja trabalha isso, a princípio ela não é engolida. A disciplina, a princípio, é motivo de tristeza, mas depois de alegria. Então, uma igreja que trabalha, ela é perseguida, ela recebe tantos apelidos por aí, mas a pessoa que passa pela disciplina, depois de passar, ela sai dando glória a Deus e falando em mistério. Falando como salmista no Salmo 119, 71. Foi-me bom ter sido afligido, porque agora guardo a tua palavra. Enquanto não confessa, irmão, tem gente que fala assim: não precisa confessar pecado, então por que Deus revela? Vamos, por que Deus revela? Por que Santa Ceia, quando tem alguém em adultério, quando tem alguém em prostituição, quando tem alguém falando mentira dos outros, inventando história, fazendo o que não deve, o culto pesa? E por que Deus fala no altar o porquê do culto pesado? Deus é fofoqueiro por acaso? Não. Deus não aprova o pecado. Deus ama o pecador, mas Deus não ama o pecado. Deus resgata o pecador arrependido, mas Deus não tolera pecado. Vamos de novo? João 3,16, todo mundo sabe. João 3,34. João 3,16 diz o quê? No mesmo capítulo do amor de Deus,
Aquele que crê no Filho, quem é o Filho? Quem é o Filho? Jesus. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas quer escapar? Não é crer no Filho como o diabo crê. O diabo crê que estremece, e os demônios. Não é um crer de saber quem ele é um crer de andar com ele, de viver o evangelho dele. O evangelho que ele prega em Mateus 4,17 é o evangelho do reino. O evangelho, desde então começou Jesus a pregar. Quando Jesus começou a pregar, ele dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O evangelho de Jesus é o evangelho do reino. E o que é que eu faço para entrar nesse reino? Arrependei-vos. Por que arrepender? Porque eu estou errado. Jesus veio dizer assim, vocês estão errados, mas existe uma solução. Arrependam-se e creia no Salvador e Senhor. Amém? Deus corrige os filhos, e aqueles que estão sem correção são bastardos. Hebreus 12, 7 e 8, aqui pega muito. Hebreus 12, 7 e 8. Diz assim: se suportais a correção, Deus vos trata. Então, se alguém suporta a correção, é filho. Porque que filho há a quem o pai não corrige? Quando está fazendo essa pergunta, o que está revelando na própria pergunta? Que filho há a quem o pai não corrige? O que está revelando? Que ele corrige todos os filhos. Versículo 8 diz: mas se estais sem disciplina, da qual todos quem? Todos nós, todos os filhos, eu, você, todos, da qual todos são feitos participantes. Participantes de quê? Da disciplina. Se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Está dizendo aqui é o pastor Lindomar ou é a Bíblia? Você fica com a Bíblia ou fica com o seu pensamento? Não, eu ouvi um pastor falar diferente, mas ele falou esse versículo, ele citou estas passagens. O problema de nós hoje é achar mestres para justificar a nossa maneira de pensar. Não, minha filha, não precisa de confessar não, confessa para Deus, já está resolvido. Você agora é dona da verdade. Você agora é dono da verdade. Você vai arriscar a salvação da sua filha arrumando uma doutrina para ela que não é bíblica? Você vai arriscar a sua salvação arrumando um jeitinho para você não ter que confessar essa sujeira que você praticou? Ah, ninguém me ama nessa igreja. Ou é você que não quer se sujeitar àquilo que é necessário? Se o pecado tiver domínio sobre nós, nós não temos salvação, pelo amor de Deus. Quando a pessoa continua na prática do pecado, só resta uma coisa para ela, Hebreus 10, 26, 27, uma expectação horrível de juízo. Porque se pecarmos, 26, se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados,
mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Por favor. Não é possível que nós vamos arriscar nossa salvação com tantos versículos. O padrão para a disciplina. Quem está gostando? O padrão para a disciplina. Aquele que ordena a disciplina na igreja é o mesmo que estabelece o padrão a ser seguido no exercício da mesma. Esse padrão consiste primeiramente em amor paternal. Deus disciplina aquele que ele tem como filho. Então ele já está nos levando à altura de filho, elevando à altura de filhos. Isso é maravilhoso. É certo que o mundo vê a disciplina como expressão de ira e hostilidade, mas as Escrituras mostram que a disciplina de Deus é um exercício do seu amor por seus filhos. Nós somos facilmente cegados pelo pecado. A nossa mente tem facilidade de cauterizar. Nós temos facilidade, principalmente nesse tempo, de apostatar da fé, ou seja, arrumar um tipo de fé para nós mesmos. Eu não penso assim, não é dessa forma, não acho assim, e vai. E aí procura os seus mestres e doutores, segundo as suas cobiças. Nós temos essa facilidade de fugir do confronto. Nós temos argumentos como advogados muito bem formados pela lida da vida, para dizer que nós temos razão e o outro não. Que o outro estava errado. Ah, mas ele também fez isso, ela também fez aquilo e pronto. Cheios de desculpas. Por favor, coloque de lado essas coisas. Abra sua mente e entenda a palavra de Deus. Aos Hebreus 12, de 4 a seguir, nos revela algumas coisas tremendas. Primeiro nós descobrimos que amor e disciplina têm uma conexão, estão interligadas, né? Eu repreendo e castigo a todos quanto? Amo. Apocalipse 3,19. Agora, além do mais, disciplina envolve relacionamento familiar. 12, 7 a 9. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há que o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Lemos, agora vamos ver. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? A pergunta está feita. Então, meus irmãos, quando os cristãos recebem disciplina divina, o Pai está revelando: eu estou tendo e tratando vocês como os meus filhos. Diga comigo: Deus não disciplina bastardos. Deus disciplina filhos. Nós temos, traga a mente para cá, nós temos no mínimo 2 motivos para estar sofrendo. Um deles, por causa dos nossos pecados que nós não tratamos, não curamos, não confessamos. E esse sofrimento é um sofrimento condenatório. É um sofrimento que se a pessoa continuar no pecado, vai ter só a expectação horrível de juízo. Uma coisa bem feia, terrível. Agora tem um outro tipo: o meu sofrimento é porque Deus está trabalhando comigo. É porque Deus está tendo um propósito e está me trabalhando por este propósito. Ou seja, de uma forma ou de outra, todos sofreremos na vida diária. Sim ou não? Procura um ateu para você ver se ele não tem sofrimento.
todos sofreremos. É melhor, como disse o nosso co-pastor Cleomar, é melhor sofrer com Jesus. Vou dizer novamente, é melhor sofrer com Jesus. O padrão de disciplina divina revela também maravilhosos benefícios. A disciplina que vem do Senhor é para o nosso bem. Versículo 10. Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua... Olha por que Deus disciplina. Pedro falou, porque está escrito, 1,16, sede santo como eu, vosso Deus, sou santo. É um mandamento para nós. E quando Deus quer nos tornar como Ele, a disciplina dele vem para nós. Irmãos, se o ser humano não tivesse disciplina, ele seria um semideus. Verdade ou mentira? Parece que tem gente que não está gostando desse estudo, não. Ainda que seja inicialmente doloroso receber disciplina, a mesma produz paz e retidão. Versículo 11. E, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, de alegria, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. O versículo 13. E fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja... O versículo 13 ensina que o propósito de Deus em disciplinar não é de incapacitar permanentemente o pecador, mas antes de restaurá-lo à saúde espiritual. O termo hebraico razum é usado no Antigo Testamento como sinônimo de instruir. Provérbios 13:8, corrigir, Provérbios 22:15 e 23:13, castigar, Isaías 53:5. Esse termo no grego, paidei, possui sentido semelhante e é frequentemente usado na analogia entre a disciplina dos filhos dos seus pais e a correção que vem do Senhor, que nós citamos em Hebreus 12, Apocalipse também 3:19. Nesse sentido, disciplina e sabedoria estão intimamente ligados nas Escrituras. Salmos 50:17, Provérbios 1, 1 e 2 e também Provérbios 15:32. Outra coisa sobre a correção, é fonte de esperança para os que a aplicam e a vida para aqueles, é fonte de esperança para aqueles que aplicam e vida para aqueles que recebem corretamente. Provérbios 19:18 e 4:13. Provérbios capítulo 3 começa falando, filho meu, não deixe de ter a minha disciplina. Os conselhos, os mandamentos são vida e paz, é saúde para os seus ossos, é medula para os seus ossos, é prosperidade para você. Então não rejeites o Senhor quando Ele te corrige. A disciplina conserta os nossos passos, a disciplina conserta os nossos pensamentos, a disciplina conserta os nossos sentimentos, a disciplina nos coloca numa redoma de proteção do céu. Aleluia! A correta disciplina deve ser sempre aplicada com amor e não com ira. Provérbios 13:24, por favor. Deve ser aplicada com amor e não com ira. A disciplina não é para destruir o outro ou matar o outro, é para restauração. O que não faz uso da vara, odeia seu filho, mas o que o ama, desde cedo castiga. Ou seja, por que é que há um castigo? Porque tem um amor. Que amor é esse?
porque Ele quer que o seu filho seja abençoado. Amém? Por isso, pais, entendam, quando forem disciplinar os seus filhos, conforme a palavra de Deus, não faça isso com ira. A maioria dos pais fala, eu te mato. Não faz, para que isso, meu Deus do céu? Não é? Não faz com que o seu filho, a sua filha tenha medo de você, mas disciplina. Faça com que eles respeitem você e as regras que você tem. Você é o pai, você é a mãe. Antes de você ser amigo do seu filho, amiga da sua filha, você é pai, você é mãe. Você tem o dever de instruir os seus filhos no caminho do Senhor e na disciplina do Senhor. Os bons presbíteros disciplinam os seus filhos na disciplina do Senhor. E isso é uma das características do bom presbítero. Segundo as Escrituras, a disciplina na igreja está fundamentada não apenas no exercício do bom senso, mas principalmente nos imperativos do Senhor. O mandado bíblico referente à disciplina é encontrado especialmente no ensino de Jesus. Mateus 18, 15 a 17, e nos escritos de Paulo, nós lemos 1 aos Coríntios capítulo 5, 18, de 15 a 17, diz assim, ora, se teu irmão pecar contra ti, primeira atitude, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, mas aí vem o 16, ganhasse o teu irmão. 16, mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois. Vou lá conversar com o Clésio. Clésio, você só cumprimenta os outros. Não estou entendendo nada. Eu vou levar o Gabriel lá comigo. Não, primeiro eu vou sozinho. Falei, para de falar psiu para mim. Com quem que psiu fosse errado, né? Aí, nada resolvido. Aí eu levo o Gabriel comigo. Ó, tá aqui o Gabriel. Não, vou levar o Gabriel, o Carlos Daniel, vou pôr fogo nisso. E o Carlos Eduardo. Pronto, só testemunha de velho. Aí, olha, você parou de falar psiu. Tal, tá aqui meus irmãos, vamos orar aqui, vamos parar com isso, nós somos irmãos. Meu, piorou, agora que eu falo psiu mesmo, e tal. Aí a Bíblia diz, se ele não te ouvir, versículo 10, leva um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. 17, e se não a escutar, meu Deus do céu. Gente, ele não parou de falar psiu. E se também não escutar a igreja, aí vem a exclusão. Gentil e publicano não faz parte do povo de Deus. É a forma, nós vamos ver essa forma no final, de tratar, como se trata o assunto, conforme a boca de quem? Do Mestre Jesus Cristo. Alguém fica com a palavra dele? Ou você quer a de Paulo no capítulo 5 que lemos? Entrega para Satanás essa pessoa diretamente. Também há clara referência bíblica de que a igreja que negligencia o exercício desse mandado compromete não apenas sua eficiência espiritual, mas sua própria existência. Você sabia que as 7 igrejas de Apocalipse, todas elas morreram? Jesus deu as direções para cada uma delas, o que fazer para se manterem. Todas elas morreram. A igreja sem disciplina é uma igreja sem pureza. O problema, irmãos, que tem muitos pastores, e eu não quero aqui condenar ou julgar ninguém, eu estou pregando a palavra e ensinando a igreja. Tem muitos pastores que se acham tão cheios de amor que não disciplinam ninguém. E esse amor fecha a igreja.
Esse amor faz com que a pessoa não acorde para se desvencilhar do pecado. A igreja sem disciplina é uma igreja sem pureza. Efésios 5, 25 a 27. Está tudo bem com você? 5, 25 a 27. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. A palavra de Deus disciplina. Agora, que palavra que disciplina? Aquela que diz que você é o centro da criação? Quero dizer que você é o máximo de Deus na terra. Você é a causa da morte de Jesus no Calvário. Você e eu não valíamos o sal da janta. Todo mundo condenado em pecado, condenado à ira futura. Ele é maravilhoso, porque Ele veio nos salvar. Foi Ele que veio, Ele é o centro de tudo, Ele é o máximo de tudo, Ele é perfeito, Ele veio nos amar e nos resgatar. Não brinque de servi-lo. Amém? A igreja de Tiatira foi repreendida devido à sua flexibilidade moral. Apocalipse 2:20, olha o que diz até o versículo 24. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria, e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E destruirei com morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós, e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Esse é o Deus cheio de amor. Não brinca de desobedecê-lo, que Ele vai disciplinar. E Ele tem as suas diversas formas de disciplinar. E Ele age quando chega a hora. Irmãos, percebam que Jesus disse assim: eu dei-lhe tempo para que se arrependesse. Tem gente que está em pecado, não, tudo bem, Jesus me ama, e continua no pecado. Mas Deus está dando tempo para arrepender. Não, eu estou prosperando. Não, Deus está cuidando de mim. Não, eu comprei uma casa. Não, eu agora sou dono de uma Ferrari. Não, olha, Deus está tão bom comigo que me promoveu na empresa. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ser próspero e ter bens não quer dizer que Deus está aprovando a minha vida. A minha vida não é aprovada pelo tanto que eu ganho por mês. A minha vida é aprovada pelo tanto que eu ando com Deus diariamente. Eu digo eu, você, nós. Eu estou no mesmo pacote que você. Nós temos que lutar todos os dias. Nós temos que nos aproximar de Deus com temor e tremor. Porque Ele é o Deus do amor, mas é o Deus da ira. Ele é o Deus que salva, mas é o Deus que condena. Hoje Ele é cordeiro, naquele dia Ele será juiz, Ele vai condenar naquele dia. E lá não adianta: Jesus, eu te amo, o Senhor é tudo para mim. Eu falei: você me ama, mas você não aceitou meu sangue. Entende isso ou não? Ou será que a vida com Deus, Ele que se vira para nos salvar, e nós vivamos do nosso jeito, vamos viver do nosso jeito e pronto, acabou? É assim? Você acha que é assim?
porque não é. Vida com Deus é com temor e tremor. Não dê aos porcos as coisas santas, as vossas pérolas. Vida com Deus é vida de respeito a Deus, de consideração a Deus. Nós não podemos ser crente dentro da igreja, nós temos que ser crente dentro da nossa casa onde nós moramos, dentro da escola onde estudamos, dentro da sociedade que convivemos. Nós temos que ser crente lá fora principalmente. Aqui nós somos obrigados a ser crente, mas lá fora nós somos quem somos. Seja cristão lá fora. Dá glória, você não consegue não, né? É difícil. Eu não posso falar para dar glória. Teve uma pessoa que ficou brava porque eu disse que não levantou a mão. Disse, irmão, quando eu falo isso, é minha mania, já tem 22 anos que eu faço isso. Sim ou não? Não, eu apelei porque eu não levantei a mão, o senhor falou. Eu não estou nem vendo quem não levantou, às vezes eu vejo. Às vezes eu vejo. Mas a maioria das vezes não estou nem vendo. Né? Porque a gente tem que aprender a dar glória a Deus nessas horas. É glória a Deus porque Ele está me tratando, Ele está me curando, Ele está me libertando, Ele está arrancando o que não presta. Ah, o senhor não me ama porque não sei. Ah, por favor. É difícil, esse negócio de ser pastor não é fácil. Não é fácil. Ó, só aceita se Deus falar com você. Se Deus falar com você, não diga não, porque a coisa fica feia, viu? Vem da ilha de Patmos. Ah, aceita logo e pronto. Mas se ele não falar, não vai inventar história, irmão. Você não vai suportar. Você não vai suportar. Ama a pessoa, você chora pela pessoa. Não, o senhor achou ruim, não sei o que. Ah, não, tem dó. Por que disciplinar? É a pergunta. E quais os propósitos da disciplina? Vamos ver um pouco mais. O Novo Testamento revela 3 propósitos da disciplina para a gente rechear o que nós já estamos vendo. Primeiro propósito, diga comigo: restaurar e reconciliar o pecador. É o primeiro propósito da disciplina. Se não houver disciplina, ninguém acorda. Todo mundo pensando que é o rei da cocada preta, pensando que está indo para o céu. Meus irmãos, eu tenho medo de estar pensando que eu estou indo para o céu e não estou. Paulo esmurrava o corpo dele, com medo de ser reprovado. O Paulo. Aí tem uns caras pensando que está com toda a bola. Por favor, tome cuidado. A igreja é composta de pessoas que pecam, infelizmente. Não existe perfeição nessa vida, todavia, lutamos para ser perfeitos e melhoramos dia após dia. Se não está melhorando, está piorando. Não existe parada. Lembrem que eu disse aqui algumas vezes, o crente que está indo não para. Porque se ele parar, ele já começa a retroagir, regredir. Nós temos que estar melhorando. Não pense que você é uma igreja isolada. Nós somos um corpo de Cristo. Se você fosse uma igreja isolada, você podia estagnar num canto. Mas como somos corpo de Cristo, o corpo dele todo dia está andando, está marchando, está crescendo, está desenvolvendo. Está na gacho da mãe. Aleluia, tem que crescer. Quem dá fruto, dê mais fruto ainda e vai. Todavia, a consciência de que jamais chegaremos a ser perfeitos, não nos impede de reconhecer a necessidade da busca e da luta pela pureza como indivíduos e como igreja. Então eu não vou ser perfeito nessa terra, mas vou aperfeiçoar. Para que foi dado os dons? Os dons ministeriais para, Efésios 4:11 a seguir, para o aperfeiçoamento do corpo. O que é aperfeiçoar? Amadurecer, crescer.
A disciplina na igreja é a limpeza, diga comigo, a disciplina na igreja, só os crentes que querem morar no céu. A disciplina na igreja é a limpeza diária, como que tirando o fermento que leveda toda a massa. Porque o fermento não pode permanecer. Nós temos a nossa querida, amada zeladora, que está sempre cuidando da igreja, cuidando com muito carinho, bem cuidado, para a glória de Jesus. E ela fica procurando onde tem uma sujeira, alguma coisa, porque tem que... Se ela for deixando a sujeira, nós não vamos entrar aqui dentro. Vai chegar a um estágio tão ruim, que não vai ter jeito de entrar aqui dentro. Verdade, sim ou não? Não vai lavar banheiro, não vai arrumar não sei o quê. Está insuportável. Assim é o pecado. Se não tirar diariamente, vai chegar uma hora que só vai acumular pecado e pronto, a perdição chegou. Guarda o que tens para que ninguém roube a tua coroa. Quando o pecado permanece impune, corrompe as consciências, especialmente dos adolescentes e jovens. Estes, ao verem tais pecados impunes, passam a acreditar que tal comportamento não é tão mau assim, uma vez que os líderes da igreja sabem e nada fazem. Então, além do líder ser agora culpado, as pessoas que provocam esse mal também são culpadas, não só dos pecados que praticam, mas de levar outras pessoas ao pecado. Como, por exemplo, uma mulher entra na igreja mostrando o que não deve entrar, o que não deve mostrar, vai levar pessoas que não são ainda convertidas ao ato da masturbação. Você sabia que tem pessoa casada que faz isso porque viu uma outra mulher? Pois tem, nós já ouvimos essas confissões. Então, irmão, você é uma mulher de Deus, você é uma mulher santa, vista para a glória de Jesus. Não deixe ninguém pecar por causa de você, e nem leve ninguém ao pecado. Você não tem que andar quadrada, você tem que andar modesta. Se alguém fizer qualquer pecado porque você é bonita, porque você é bela, porque vocês, não seja porque você provocou. Você, homem, cuidado com as provocações. Irmão, Facebook, por favor, você é casado? Quem é casado aí? Eu sou bem casado, 29 anos, amo a minha esposa e vou com ela até o fim. E o fim nosso é o arrebatamento. Pronto, I love you para sempre. Agora, você é casado? Cadê a foto sua com a sua esposa lá no Instagram? Não. Cadê a foto sua com seu esposo lá no Facebook? Tem uns esposos, o homem é casado, põe umas fotos lá parecendo que o cara está falando assim, cadê a próxima? Tem dó, irmão. Você não é de Deus? Para que você vai fazer isso? Qual que é a intenção disso? Qual é a intenção de pôr uma foto dessa? Você já tem uma mulher, você já tem um homem, se mostre para ele, se mostre para ela. Eita glória! Tem gente que não sorri não, tem uns que sorri, tem uns outros que fecham a cara assim, quando fecha a cara eu penso, está devendo. Essas coisas de pastor de muitos anos, né? Está devendo. Onde você está entrando nesse negócio, irmão? Para com isso, a história é outra, pastor, vamos por aqui, tá bom. Outro benefício é que a disciplina, ela causa, 1 Timóteo 5,20, ela causa temor. Sabe como que era o sacrifício? Por que Jesus entra lá no templo, pega um azorrague lá na mão, uma corda, e sai derrubando a mesa dos cambistas? Foi Jesus, não foi o João Batista não, foi Jesus. Do The Chosen, pastor? Não sei, mas foi Jesus.
Porque o Jesus do Detiu, a gente ama ele assim, meu Deus do céu, né? E o da Bíblia, pastor, a gente deve amar muito mais, porque o da Bíblia corrige nós. Aí ele entra lá e derrubando mesmo, pá, pá, por quê? Eles estavam fazendo os vários tipos de negócio, né? Lá, além das trocas de moedas, sabe o que acontecia? Os camaradas chegavam lá desconfiadinho no templo, o camarada pecou, vamos supor que o pecado do adultério era matar um cabrito e que tivesse uma orelha amarela, para você entender. Aí ele chegava lá assim desconfiadinho, os camaradas vendendo os animais. Eu quero um cabrito, orelha amarela. Pegava e comprava o cabrito. E eles entregavam para ele dentro do lugar do sacrifício, e ninguém sabia. Mas como que era a lei, ele tinha que ir lá e vir com o cabrito nas costas. Passar pelas estradas, entrar lá no lugar do sacrifício e ofertar. E todas as pessoas sabiam que tipo de pecado ele tinha cometido. Humilhação. Por que Deus usa a humilhação? Deus usa a humilhação? Olha, só uns 10% responderam. Mas podem todos responder sim. Deuteronômio 8, Deus diz assim: eu te enviei para o deserto, eu te provei, eu te humilhei e eu te deixei ter fome. Deus o Pai humilhou Jesus na cruz. Acorde, cuidado com as pregações deste tempo. Por que Deus usa a humilhação? Porque a humilhação provoca temor. A humilhação me faz entender várias coisas. Primeiro, que sem Deus eu não sou ninguém, eu não sou maior que ninguém, não sou melhor que ninguém. Quando Elias foi para debaixo do pé de zimbro, ele falou assim: eu não sou melhor do que meus pais. Antes ele estava todo cheio, e Deus permitiu o zimbro para ele saber que não era melhor do que ninguém. Nós precisamos do Carmelo para ver quem Deus é, e nós precisamos do zimbro para saber quem nós somos. Por isso que Deus trabalha estas situações. Não fuja da disciplina de Deus, não fuja da humilhação de Deus, não fuja do caminho que Deus está dizendo, é nesse caminho que está a cura. Aleluia. 1 Timóteo 5,20 está escrito. Meu Deus, eu pensei que já estava lá. Tá. Aos que pecarem, repreende-os. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. O contexto aqui está falando dos presbíteros. Repreender na presença de todos os presbíteros. Pastor, Deus não envergonha ninguém. E aí, o que nós vamos fazer com esse versículo? Deus não envergonha ninguém, mas o Pedro vai querer tirar Jesus da cruz. Vai para trás de mim, Satanás. E aí? Escute, olhe bem para cá. Deus faz o que Ele quiser fazer. Mas que seja Deus. Que homem nenhum pense que ele é super-homem para poder fazer qualquer coisa nesse aspecto. Não. O homem pode ser usado por Deus, mas é Deus que tem que estar fazendo a partir do homem. Ananias e Safira, olha como Deus tratou a situação. Eles chegam pensando que estava com tudo. Vendeu a fazenda, nós chegamos aqui para fazer uma doação. Essa obra aí sem nós não vai longe não. Mas está aqui, ó. Ô Ananias, é doação, meu filho? É. E é o dinheiro todo? É. É mesmo? É. Não é. O Espírito Santo está me mostrando aqui, para mim que sou seu pastor, para o Pedrão aqui, que você está mentindo. E você não está mentindo para o pastor, você está mentindo para Deus. Você vai morrer.
Irmão, não deu nem tempo dele pedir misericórdia, eu imagino. Porque o texto diz que ele... Tiraram o corpo dele, vem a mulher, a Safira. Eita, viemos aqui fazer a doação, chegou minha parte, porque nós somos um casal muito unido. Unido demais. Vocês se uniram para mentir para o Espírito Santo. O mesmo que levou o seu marido, o mesmo pessoal vai levar você também. E o que diz o versículo 11? Que houve temor. Por que é que Deus age? E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. E nós estamos ouvindo aqui, tem que haver temor em nós. O que Deus estava fazendo, missionária Rosa Dias? A igreja estava crescendo, ela não podia crescer com mentira e com atitudes como aquelas. Ela precisava de organização, ela precisava dar certo e ela tinha que dar certo. Então tinha que haver uma disciplina rigorosa para que as pessoas aprendessem a respeitar a liderança da igreja. Para que as pessoas aprendessem a respeitar o Deus da igreja. Para que as pessoas aprendessem a respeitar que aquela igreja não era de homens, aquela era a igreja de Jesus Cristo. E eu digo a todos, essa igreja aqui não é de homens, esta igreja é do Senhor Jesus. Nós estamos passando, nós podemos, hoje o Senhor pode nos chamar para a eternidade, essa igreja permanece, porque ela é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Alguém pode adorá-lo nesta noite? Aleluia! Então, restaurar e reconciliar o pecador é a primeira proposta, a primeira intenção. Eu poderia dizer, olhando para os textos que já seguimos, dizer que a primeira intenção aqui é poupar a igreja. Tirando o fermento, poupa a massa. Então, tirando a laranja que está apodrecendo as outras, agora... Deus quer fazer isso com todo mundo, tirar nós como uma laranja e jogar fora? Não, essa palavra aqui, se você está recebendo, ela está te lavando e ela está te mostrando o que você deve fazer e como deve fazer. Eu sou daqueles que já falei aqui algumas vezes, defendo a tese que Deus não exclui ninguém, é a pessoa que se exclui, Deus tem que tirar. É a pessoa que começa a fazer tudo o que faz e aí... ela já não está no meio, ela já não faz parte. Mas se você está aqui, é porque Deus tem um propósito, e Ele está falando de disciplina, porque Ele quer te lavar, te limpar, nos lavar, nos limpar. E qual que é a intenção, o propósito? Por que disciplinar? Impedir que o pecado se espalhe. Impedir que o pecado se espalhe. Sendo assim, a igreja continuará pura diante dos olhos do mundo, continuará como virgem pura preparada para o seu noivo. Deus não vai casar com a prostituta, Deus não vai casar com a virgem impura, Deus não vai casar com a mulher de todos, Ele vai casar com uma virgem pura, a mulher dele, a moça que vai se tornar a sua esposa. Oh, glória, Rabandarai. Por isso Ele lava os arrependidos, Ele limpa os arrependidos. Não adianta a pessoa pensar em confessar pecados sem se arrepender. Ela tem que se arrepender. Arrepender por quê, pastor? Porque uma vida de pecado é uma vida que está ferindo Jesus primeiro. Por que que Ele morreu? Porque nós pecamos. Se nós não tivéssemos pecado, tivéssemos continuado na linhagem de Adão e Eva sem pecado, Jesus não viria para a cruz. Mas Ele veio para a cruz por causa dos nossos pecados. Haveremos de continuar pecando depois de encontrar com Ele. E se alguém pecar ao ter encontrado com Ele, deve confessar e deixar, porque o Senhor é um Deus que nos purifica com seu sangue e nos dá da sua misericórdia.
21 e 27 não dá para seguir. Podemos continuar a terça que vem? Você não acha ruim, não? Está gostando? Tem que parar de perguntar isso, que a Vicente falou, para de perguntar que está gostando. Está amaciando muito. Então, é o seguinte, essa palavra, ela tem o poder, escute o tempo do verbo. Tem professoras aqui, não posso errar. Esta palavra tem o poder de ter te lavado. Essa palavra tem o poder de ter te dado direção. Essa palavra tem o poder de ter te enchido de temor e tremor. Essa palavra tem o poder de te fazer nova criatura se você atender o que ela disse. Eita namagassura, mãe. O que você fará? Fique sobre os pés. Deus abençoe. Dora Macedo de Caldas, queridos. Deus abençoe. Dinamar Pereira, Goiatuba, não é, Dinamar? Deus, eu acho que sim. Deus abençoe vocês. Sedne, Deus abençoe vocês aí. Lenir, Deus abençoe. Paz do Senhor. Deus abençoe. Dinamar e Eber de Goiatuba, meus amados queridos, de muitos anos. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Ziliar de Neres, lá da terrinha. Deiliane e Juliane, nossos amados. Quem pode dar glória a Deus por todos que estão pela internet conosco? 1, 2, 3. Ronaldo Alvezan. Ei, Ronaldo, quanto tempo. Deus abençoe com a família, Manelli, todos aí. Renata Nunes, Adriana Vaz. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Meus irmãos, o que orar quando ouvimos palavras como esta, estudo como este? Eu quero fazer uma pergunta para te despertar. Você tem coragem de ter ouvido esse estudo e continuar no erro? Há pecados que se resolve, por exemplo, uma esposa maltratou o esposo, pede perdão, se perdoa. A esposa, o esposo, perdão, se perdoa, não há problema. Mas há pecados que você feriu a igreja, aí você tem que tratar com as lideranças. Pecado de adultério é uma ofensa de morte para a igreja. Pecado de prostituição. Outros pecados também, como o da mentira que mata irmãos. O da fofoca que mata irmãos. Deve ser confessado, tem que ter arrependimento, tem que ir atrás do irmão que ficou magoado, saiu da igreja. Senão nós estamos fazendo a obra de um assassino. Põe aí para a gente encerrar, 1 de João 4, primeira carta de João 4. Vamos ler o versículo 6 por enquanto. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o espírito do erro. É importante com relação às palavras que ouvimos. Agora vamos lá. 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor... Continue. 8. Aquele que não ama... Olha a forma que João está falando sobre amor. Se ama, conhece a Deus. E se não ama? Agora veja bem,
Deixa eu achar o versículo. Versículo 20. Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia a seu irmão, pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? Irmãos, a primeira forma de mostrar que eu amo a Deus é amando os irmãos. Se eu amo os meus irmãos, eu não amo porque eles são perfeitos, porque eu não sou. Eu amo porque eles são de Deus, porque Jesus os ama. Eu não posso escolher amar pessoas porque elas são melhores que outras. Eu tenho que amar todas. Isso é um mandamento real para a minha e para a sua vida. Então, quem ama o seu irmão, não vai sair fofocando para matá-lo, falando mal do outro para o outro para provocar uma rixa. Se alguém falar mal, vamos lá, alguém fala mal do irmão Cleomar, para a pessoa que ama ele muito. Aí a pessoa, não, mas eu não acredito que ele faz isso, não, eu creio, eu amo o irmão Cleomar também, não vou acreditar nisso. Mas a primeira vez que ela vê o irmão Cleomar, vai lembrar do que a outra falou. Aí vai vir uma coisinha que o diabo põe depois da conversa. Será? Olha o tanto que é maligno, o tanto que é satânico, e é por isso que Deus diz que abomina quem semeia contenda. O problema não é que a pessoa na hora vai até defender o irmão Cleomar, não. O problema é quando ela olhar para o irmão Cleomar e por causa do que ouviu, fazer a perguntinha, será? E por causa destas pessoas, muitas vezes, graças a Deus, muitos não morreram, mas muitos estão frios na fé. Jesus, ao ponto de, olha o exemplo, Jesus chegou para os seus da Galileia, Nazaré. Aí disse, mas não é esse aí o filho do carpinteiro? Estão dizendo que ele fez isso, que ele fez, será? O que Jesus fez naquele lugar? Poucos milagres, 4, 5 milagres. Ainda teve que sair meio que fugido, hein? Enquanto o será estava na Galileia, em Nazaré especificamente, em Cafarnaum estava eu creio. E ele fez maravilhas em Cafarnaum. Eu não quero saber se alguém errou comigo, eu vou acreditar. Eu quero viver bem. É isso que você tem que pôr no seu coração. Viva bem. Viva com Deus. Ame. Perdoa. Seja de Jesus. Nakanasu Yamá. Arabai. Ame a palavra que você ouviu nessa noite. Ela tem o poder de ser uma mão que pega na tua mão e te levanta para caminhar com Jesus. Arabasuramai. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te adoramos. O Senhor é bom, o Senhor é perfeito, o Senhor é fiel. O Senhor é o nosso Deus. Obrigado por palavras como estas, obrigado pela disciplina do Senhor, que muitas vezes a gente se angustia nela, a gente entristece, mas o Senhor, ao terminar a disciplina, conclui com motivos de júbilo, de alegria, porque a disciplina nos corrige, a disciplina nos fortalece, a disciplina nos levanta, a disciplina nos coloca praticantes da palavra. Obrigado, Senhor, pelo amor, tão grande amor. Amandaraga, Surabagá, Xandaraya.
Aleluia, renova agora cada vida, dê agora a cada vida, meu Deus, a direção que deve tomar para viver uma vida verdadeiramente com o Senhor, no Senhor e para a tua glória. É em ti que vivemos, nos movemos e existimos. Obrigado por tudo e por tanto, em nome de Jesus. Aleluia.